A paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez com a devocional para ouvirmos a palavra de Deus. Eu espero que a palavra de hoje venha tocar no teu coração profundamente, porque Deus tem uma grande revelação para você. A palavra de Deus diz assim, lá em Jó, capítulo 30, no versículo 25: Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal, e esperando eu a luz, veio a escuridão. Aleluia. Irmãos, preste atenção. Jó foi um homem que era riquíssimo no Oriente. Jó tinha tudo, mas Jó passou por uma grande tragédia. Todo mundo conhece a história de Jó. Sabe que Jó tinha muita coisa. Jó é o homem mais rico, Jó tinha uma família maravilhosa. Mas Jó, ele descreve aqui para nós a lamentação dele quando ele se lembra do primeiro estado dele. Quando ele era rico, quando ele tinha saúde, quando ele tinha a família unida, quando ele estava bem, quando tudo corria muito bem para ele. E de repente ele diz: porventura não chorei sobre aqueles que estavam aflitos? Então Jó, ele angustiava com aqueles que estavam angustiados, ele se preocupava com aquele que realmente estava passando por situação difícil. Ele estendia as mãos para aquele necessitado. E no entanto, a vida dele, como era muito boa, e ele ajudava todo mundo, e ele fazia as coisas que deveriam ser feitas, porque ele era um homem temente a Deus, ele era um homem reto aos olhos de Deus, então ele sempre esperou o bem. Ele sempre achou que tudo ia correr muito bem para ele. Mas eis que ele diz aqui no versículo 26, todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal, e esperando eu a luz, veio a escuridão. O meu íntimo ferve e não está quieto. Os dias da aflição me surpreenderam. Aleluia. Irmãos, isso quer dizer que nós não estamos realmente só passando por momentos bons. Nós não vamos viver em mar de rosa. Jesus não nos prometeu que aquele que o seguisse, que aquele que entregasse a vida dele, a ele, ia viver no mar de rosa. Pelo contrário, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E então Jó se surpreende com tudo o que aconteceu com ele. Ele não esperava pelo que aconteceu, a enfermidade que veio, a perda dos bens, a perda dos filhos. Ele perdeu tudo. Jó ficou no estado lastimável, como todo mundo sabe. E aí a gente vê que Jó, ele continua a falar, a buscar, e os amigos, quando vêm para poder, em vez de consolá-lo, acaba acusando, achando que tudo o que aconteceu com ele é porque ele estava no pecado, porque ele tinha subido de vida, talvez de uma forma errada, né? Com suborno, mas não era isso. A palavra diz que o Senhor, quando Satanás chega para o Senhor, e o Senhor pergunta onde ele estava, ele diz que ele estava ao redor da terra. E o Senhor pergunta para ele se ele tinha visto o servo dele, Jó, que era um homem temente a Deus, era um homem íntegro. Isso quer dizer que Deus reconhecia que Jó era um homem que temia realmente a palavra dele. Mas, no entanto, né, a gente sabe que Satanás começou a induzir, começou a falar e começou a instigar para que Deus provasse a integridade de Jó. E Jó não perdeu essa integridade dele. Tanto que ele sofreu tudo. Ele passou por tudo. E quando ele estava no pior dos estados dele, que ele já estava deprimido, o que a mulher dele disse para ele? Lá, se você ver, lá no capítulo 1, no versículo 20, diz assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu Deus falta alguma. Quando tudo ele perdeu, quando veio as notícias da morte dos filhos, dos gados que foram roubados, de tudo, ele não blasfemou. Ele simplesmente
disse: louvado seja o Senhor. Mas quando tudo foi acontecendo, quando ele fica na pior das hipóteses, que era a doença que veio, que foi o final realmente para poder acabar com ele, sabe o que a mulher dele disse para ele? Então sua mulher lhe disse, lá no capítulo 2, no versículo 9, então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Ô, meu irmão, minha irmã, será que o seu sofrimento é tanto quanto Jó passou? Será que nós hoje suportaríamos o que Jó suportou? E manteríamos a integridade com o Senhor? Será que nós manteríamos a fé que este homem teve? De continuar crendo no Senhor, de continuar falando, abençoando, dizendo que o Senhor tirou, o Senhor deu, o Senhor pode tirar? Será que nós teríamos essas condições hoje? Eu pergunto para você. Ele perdeu os filhos, eram 10 filhos. Perderam todos num momento só. Perdeu todos os bens. E perdeu a saúde. Será que nós manteríamos essa integridade a Deus? Por ele manter essa integridade, por ele não blasfemar, por ele não murmurar, por ele não dizer que Deus é culpado de nada, porque hoje as pessoas oram, as pessoas pedem a Deus, mas quando vem uma tragédia, quando vem uma aflição qualquer, as pessoas costumam a jogar a culpa em Deus. Por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu? Que isso, meus irmãos? Não é assim que nós mostramos a nossa fé no Senhor. Nós mostramos a nossa fé em Deus quando neste momento nós louvamos o nome dele, nós o glorificamos. E por Jó ter permanecido fiel, não se lastimando, não realmente murmurando, não blasfemando contra Deus, a palavra diz lá no último capítulo de Jó 42, que o Senhor mudou o cativeiro de Jó. E a gente vê que quando os amigos dele, que se diziam amigos, que foram visitá-lo num momento difícil, e que em vez de levar uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, eles começaram a acusar a Jó, a dizer que tudo o que ele estava passando era por causa do pecado, que algo de errado ele tinha feito. A palavra diz que o Senhor só não consumiu os amigos dele, porque o Senhor disse que Jó oraria por eles e ele então perdoaria. E Jó, no meio daquilo tudo, Jó ainda ora pelos amigos. E nessa oração que ele estava fazendo, o Senhor muda o cativeiro de Jó. E Jó recupera a saúde, Jó recupera tudo em dobro. Oh, meus irmãos, vamos ter essa fé. Vamos ter essa fé que nós tanto almejamos. Seja qual for o problema, seja qual for a tribulação, essa é a tua hora, é o teu momento de você estar louvando o Senhor e dizendo: Deus, obrigada que o Senhor está me dando força para eu passar por tudo isso, porque eu sei que a minha vitória é certa, porque eu sei que o Senhor é o meu cuidador, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia! Esse é o momento de você se levantar. Esse é o momento de você olhar para essa situação, para esta palavra que Deus está te dando hoje. Você olhar para esse sofrimento desse homem e você se posicionar e ver que o que você está passando não se compara ao que ele passou. E Deus mudou o cativeiro dele. E Deus hoje quer mudar o seu cativeiro. Então é o momento de você se levantar e dizer: eu creio, Senhor, nesta tua palavra, eu tomo posse da minha vitória. Senhor, eu creio que tu és comigo, eu creio que o Senhor é o meu alto refúgio, eu creio que tu és a minha fortaleza. Eu creio, Senhor, que tu és o meu socorro. Então, meu irmão, minha irmã, eu te convido neste momento, você a orar, coloque os seus problemas na mão do Senhor e agradeça a Deus por você estar de pé. Agradeça a Deus porque você está com a sua família de pé. Não importa que você talvez esteja passando algum problema familiar, que você esteja passando talvez um problema financeiro, não importa. Importa que você está de pé. Vamos orar,
Vamos falar com Deus? Eu te convido neste momento, feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, amado e eterno Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, neste momento eu te peço, Deus, visita o lar de cada um dos teus filhos que está orando neste momento e que está dizendo, Deus, eu ouvi a tua palavra. Pai, eu vi o sofrimento que Jó teve. Senhor, eu estou passando talvez por um momento bem parecido, mas sei que se o Senhor foi com Jó, se o Senhor mudou o cativeiro de Jó, o Senhor vai mudar também o meu cativeiro. Ah, Senhor, ouça a oração do teu filho, da tua filha. Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, renova as forças e a fé de cada um dos teus filhos. Toma cada causa em tuas mãos, Senhor, cada situação. Ah, Senhor, tu és o Deus da provisão. Então entra nesta causa. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, entra dentro deste lar que talvez essa mãe esteja agora chorando, Senhor, pela perda de um ente querido, Senhor, por aquele filho que saiu de casa. Ah, Deus, traz de volta, Senhor. Ah, Senhor, assim como foi aquele filho pródigo, Pai, que aonde ele foi, meu Deus, ele perdeu tudo, ele se arrependeu, ele voltou e o pai estava esperando com os braços abertos. Que este filho ou essa filha que saiu possa se arrepender e voltar, porque vai encontrar também um lar de braços abertos. Ah, Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo, toma, Senhor, cada situação, Deus. Entra agora, Senhor, na vida financeira dos teus filhos, aqueles que estão passando por momentos difíceis, por dificuldades econômicas. Senhor, tu és o Deus da provisão. Supre as necessidades deste lar, meu Deus. Abre as portas, meu Senhor, para aquele que está precisando, Senhor. Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, acampa os teus anjos ao redor daqueles que estão passando em momentos de perigo, Deus. Guarda, proteja, dê livramento, Deus. Senhor, toma, Senhor, cada lar, Senhor, cada família, Deus, entra agora, Senhor, no relacionamento, Pai. Toma este casal, Senhor, em tuas mãos, aonde o inimigo talvez esteja tentando colocar uma frieza conjugal, mas seja repreendido agora em nome de Jesus Cristo. Acrescenta amor, acrescenta respeito entre os cônjuges, para que haja paz dentro deste lar, para que os filhos possam ver, crescer diante de amor. Ah, Jesus, tu és o autor e consumador da nossa fé. Ah, Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoa, Senhor, todos aqueles que estão orando e que estão colocando diante de Ti as petições, pois Tu és um Deus de resposta. A Tua palavra diz que tudo que pedimos com fé, orando, o Senhor nos concede. Então assim, meu Pai, eu profetizo, Senhor, na vida de cada um dos Teus filhos, que o Senhor vai responder à oração. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que o Senhor tenha falado no teu coração. E até a próxima.